Estás-me estás. Ora então, muito boa noite a quem está aqui connosco. Estamos aqui ao vivo no Facebook da Leadership and Communication Academy, no YouTube das Mulheres à Obra e no Facebook das Mulheres à Obra. Esta é a rúbrica semanal de Communication Gym, Be a Power Talker, e hoje trouxemos aqui a nossa querida Joana Colton, uma amiga já de algum tempo, uma empresária de grande sucesso. E a Joana, hoje escolhemos aqui a Joana com um tema muito interessante, que é, na realidade, comunicar sem barreiras. Então vamos estar aqui durante 30 minutos a falar sobre este tema e outros que, entretanto, surjam na conversa, porque não é uma conversa estanque. E sintam-se à vontade, quem nos está a ouvir, para ir fazendo os vossos comentários, para nós irmos respondendo a algumas questões que queiram fazer, ou se virem a posteriori, não deixem depois também de comentar. E comunicar sem barreiras, porquê? Porque a Joana não falava português quando chegou a Portugal e isso não a impediu de empreender, de hoje ter duas agências, a Remax Matosinhos Pro, e de ter um grande sucesso e de ajudar tantas pessoas, tantos empresários, tantos empreendedores a terem sucesso. Portanto, a língua não foi um impedimento. Joana, conta-nos, como foi vir para Portugal, como foi começar a trabalhar, essa vontade de ultrapassar tudo, mesmo sem falar português? Bem, primeiro, Ana, muito obrigada pelo convite. Não ensaiamos nada, não é? Por isso não sei muito. Agora, tu sabes que eu em ti e no António confio cegamente, e há poucas pessoas, acho eu, na minha vida, em que confio tanto como vocês os dois. E queria vos agradecer muito, em primeiro lugar, por terem sido esses role models, não sei muito bem como é que se diz isso em português, mas esses modelos, essas pessoas que de facto marcaram a minha vida de uma forma muito positiva e na área de comunicação. Então, a ter-vos conhecido 20 anos antes. Agora, como é que foi vir a... Quem és tu primeiro? Bem, quem sou eu? Nasci na Polónia, até os 24 anos vivi na Polónia, estudei Filosofia e Psicologia de Comunicação, tirei o mestrado, na altura também, já na Polónia, geri a minha primeira empresa, somos empreendedores um bocadinho, acho eu, está na família, começamos a trabalhar sempre muito cedo, mas foi por gosto, não sou necessidade, eu simplesmente sempre gostei de ganhar dinheiro. Acho que não há mal nenhuma em dizer isso. Os meus pais davam uma mesada, mas eu achava que se tiver mais, facilitava-me a vida. Então, aos 24 anos, mudei-me aqui para Portugal, para o Porto, não conhecia muito. 24, no ano 2004, por isso é fácil dizer que tenho 40 anos, tenho uma filha maravilhosa de 14, também uma sobrinha de 21 e somos aqui uma família de 3 mulheres que vive no Porto e que está apaixonada por Portugal e que acho que nós partilhamos essa paixão por Portugal e pelo Porto com muita gente. E confesso que quando vim aqui pela primeira vez eu tive alguma dificuldade em me adaptar. E foi uma decisão repentina. Eu de um dia para o outro decidi, diz bastante também sobre a minha personalidade, que eu deveria se calhar de vez em quando ponderar mais as decisões, mas comigo é o vai ou racha. As decisões são... Qual é o teu signo? É Virgem. Mas sabes que eu acho que isso tem a ver mais, se calhar, com o meu Myers-Briggs, com a minha personalidade, que é o ENTJ, ou seja, o empreendedor, e de facto marca-me muito. Então, quando o meu namorado desafiou-me na altura para vir cá a Portugal, e eu no espaço de uma semana vendi tudo o que tinha,
na Polónia, também não me sentia feliz, porque estava a trabalhar, tinha uma empresa, tinha os meus amigos, mas quando não se tem amor, não é? Naquela idade, não nos sentimos completos. Então, eu numa semana vendi tudo e pensei, eu vou mudar para Portugal, já que eu tinha estado a visitá-lo algumas vezes, e pensei, isto vai ser muito fácil, porquê? Porque as coisas, de uma certa forma, na Polónia, vieram ter comigo facilmente. Ou seja, eu antes de pensar que queria trabalhar, por exemplo, a minha irmã ligou-me e disse, olha, estou grávida, preciso que vás ao colégio onde eu trabalho dar aulas de inglês. E eu fui, ok? Então comecei a ganhar dinheiro lá. Depois, a minha irmã disse, vamos abrir uma empresa nesta área. Estás dentro? Estou. Então vamos. E depois os nossos pais ajudaram. Depois surgiu uma oportunidade de ser diretora regional daquela empresa numa outra cidade que eu não conhecia, que é Poznań, na Polónia. E eu disse, eu vou. Então, e atirei-me também para uma cidade onde não conhecia ninguém. Por isso, essas coisas, posso dizer, deram fácil, não. Foi uma luta sempre muito grande, mas essas oportunidades estavam à minha frente e eu não tive que os procurar muito. E quando cheguei a Portugal, o que me mais chocou foi precisamente que durante os primeiros 3 meses não veio nenhuma oportunidade a me bater a porta. Também descansei um bocadinho. Houve uma coisa que eu fiz todos os dias quando vim a Portugal. Eu comecei todos os dias a aprender uma palavra nova. Como a minha formação, o meu trabalho na Polónia era ensinar às crianças inglês, como se fosse uma metodologia de língua materna, então pensei aplicar essa mesma metodologia que usava nas crianças em mim. Se funciona com os bebés de 2 até 9 anos, há de funcionar com a Joana de 24. Então, basicamente, parti do pressuposto que a gramática não é importante, porque uma vez que, quando estás dentro do ambiente, ou seja, se tu ouves a língua, a estrutura gramática entra de uma forma involuntária, não é? O que é preciso é vocabulário, não é? Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos nós não nascemos, não é? Com nenhuma língua no nosso cérebro. Quando o avião passa aí por cima, é o pai ou a mãe que diz avião, não é? Mostra aí para cima. E assim a criança aprende que é um avião. Então eu utilizei essa metodologia em mim, todos os dias de manhã acordava e eu não me lembro se eram 5, 10 ou 15 palavras novas, que eu colocava num caderno A4, depois ele tinha uma página dobrada, e todos os dias de manhã eu tinha que começar pelo início de caderno, mais 15 palavras novas. Se eu errasse em algum momento, tinha que voltar ao início do caderno. O início do caderno, a primeira palavra era eu. Ou seja, era muita, há 20 ou 30 páginas, era muita seca voltar a eu, mas nós temos que, no mínimo, repetir uma palavra 260 vezes para que ela realmente seja codificada no nosso cérebro. E então o que é que eu tinha? Eu tinha umas páginas de caderno A4 de palavras que provavelmente nem sequer pronunciava bem, porque não tinha também ninguém, não havia na altura aquelas apps, e se houvesse, provavelmente seria em brasileiro, porque mesmo hoje é muito difícil para a minha sobrinha aprender português, porque existem imensas coisas para aprender português brasileiro, exatamente. Então, foi uma dificuldade. Passando 3 meses, eu vim em julho, nunca tive férias na minha vida, isto está ao contrário, então eu estou como aqui, mas afinal o cabelo está mal do outro lado. Daquelas que vão uma escova, eu nunca sei como é que está a escova. Então, o que é que eu fiz? Passando 3 meses, eu pensei, já chega, não é? Eu não consigo estar aqui. Primeiro, não estou a ganhar dinheiro. O meu namorado, na altura, estava a trabalhar, o pai da minha filha. Estava a acabar o curso, estava a fazer um estágio e eu não conseguia me ver a fazer nada há mais tempo. Então, enviei os meus currículos e enviei vários para todas as empresas, porque eu achava que eu tinha boas qualificações, não é? Empresária, trabalhei sempre a partir dos meus 15, primeiro com antiguidades, depois com as escolas de línguas, depois com a gestão de escolas de línguas, depois como diretora regional de uma grande empresa, a GRI 700, formada em filosofia, psicologia de comunicação. Bem, isto não valeu nada no mercado laboral português. Não valeu nada e confesso que eu fiquei naquela altura
Não é que senti que tomei a decisão errada, mas pela primeira vez senti medo. Senti medo e senti aquele aperto desagradável que não estava à espera de sentir. E alguma revolta também, pela primeira vez na minha vida. É difícil de identificar essas emoções, mas é verdade. Mas acho também que são boas depois como são um motor para ação. Então, o que eu optei por fazer? De tantas entrevistas que fui chamada, que foi só uma única, fui chamada para uma entrevista, cheguei, para mim, o primeiro sucesso foi chegar ao sítio, que aquilo, no Porto foi em Gondomar, por isso para uma pessoa chegar ao Gondomar, que não conhecia nada no Porto. Não havia Waze, naquela altura não havia Waze. Não, e não havia GPS, havia mapa, ok? Havia um mapa, então... Só de chegar ao local, mas eu fui no dia antes ao sítio, procurar o sítio, não é? Para saber. E no dia seguinte, lógico, eu fui uma hora antes. Cheguei à entrevista e deparei-me com uma pessoa que estava a falar muito, como eu agora. E eu, com olhos assim muito grandes, só percebi uma palavra: contratos, trabalho, ganhar muito e isso. Não percebi nada, não percebi rigorosamente nada. Cheguei a casa, o meu marido perguntou-me como é que correu, eu não sei, não percebi nada, aquilo é para fazer alguns contratos, pode ser que cada contrato vale 15 euros, mas realmente não percebi nada. Passando umas horas, ou no dia seguinte, já não me recordo, liga-me a mesma menina que me ligou para convidar à entrevista, com uma voz assim extremamente entusiasmada a dizer: Joana, você foi aceita, parabéns, vai trabalhar connosco, parabéns. Bem, quando eu ouvi isso, podia não ter percebido nada daquilo que eu dizia, mas eu percebi que o entusiasmo dela foi excessivo para o facto de eu ser contratada. Aí o que tu foste fazer? Aí é que percebi que alguma coisa não estava bem e que isto ia dar, que isto não era bem aquilo que eu pensei. Ora bem, isto era uma empresa de venda de door-to-door, ou seja, de bater portas. Era uma empresa de telemarketing. Basicamente o trabalho era vender, na altura era o Tele2, ok? Que era um serviço de comunicações que permitia às pessoas poupar. E eu no primeiro dia entrei lá e eles começaram sempre em grupos, motivação, o esquema foi muito bem montado para que as pessoas saíssem com motivação para a rua e treinassem o seu pitch. No entanto, eu não percebia nada. E ao não perceber... Então, o primeiro dia eu pedi para me levarem, não é? E 3 dias assisti com um grupo de 5 pessoas como é que eles faziam, ok? E no 4º dia é o meu dia. Então eu pedi no 3º dia para eles me escreverem o pitch todo, que eu devo dizer, se alguém me abrir a porta para eu poder assim, vomitar logo tudo em cima da pessoa, e no fim dizer: cartão de cidadão, por favor, assina aqui, ok? Era tudo o que eu sabia dizer. Como é que isso correu? Eu, de facto, decorei aquilo, como fui sempre boa aluna, então decorei aquilo e eles treinaram comigo, por acaso foram extraordinários nesse aspecto, porque eles treinaram, depois cada dia colocavam-me mais uma questão, sabes, mais algum obstáculo, mais alguma objeção para eu aprender, mas na realidade eu no primeiro dia saí, pensei, ok, agora eles todos iam aos prédios aí à volta do escritório. Eu pensei, não sei se as pessoas já ouviram 1000 pessoas a perguntar se há Tele2. Eu peguei no carro, eu nunca tinha estado, por exemplo, em Paços de Ferreira, mas eu lembro-me, eu peguei no carro, fui pela autoestrada e parei em Paços de Ferreira. Parei o carro em Paços de Ferreira, assim, numa rua muito pequenina, e se toda a gente olhar assim para mim, não é? Eu loira, alta, saio do carro e digo: Tele2 chegou a Paços de Ferreira. Jura? Ora, se faz favor, cartões de cidadão prontos, que agora vamos começar aqui a instalar um serviço. 3 meses em Portugal. 3 meses. Olha, foram 3 meses, sim. Eu comecei a trabalhar lá em setembro e trabalhei nessa empresa. Olha, posso-te dizer que em novembro, primeiro eu sempre pegava no carro e ia fora de Porto. O mais longe que fui foi a Arouca. Eu conheci também Portugal todo. No primeiro dia?
Diz? Fechaste algum contrato no primeiro dia? Sim, porque eu estava a ganhar, eu ganhei. Eu era das melhores pessoas. Eu acho que primeiro, quando alguém me dizia não, eu acho que eu não percebia. Por isso eu acho que também era muito difícil. Depois trabalhava nas zonas onde muitas vezes alguém me perguntava: olha, a menina é brasileira, bem, o meu português poderia ser de tudo menos semelhante ao brasileiro. Ou seja, eu ia àquelas zonas onde se calhar as pessoas tinham uma educação um bocadinho inferior e que me permitia também estar ao meu nível do meu português, basicamente. E isso o que é que fez? Fez com que eu me tornasse, de facto, uma das pessoas de sucesso naquela empresa. Eu batia portas e conseguia fazer bons contactos. Acho que já em novembro foi a Lisboa, dar formação a equipas de Lisboa, e em fevereiro já tinha proposto para abrir o meu próprio escritório e formar a minha própria equipa. Eu lembro-me, sabes, desse dia em fevereiro, porque eu estava à frente de uma porta e aquele sistema. Primeiro estava muito magra, não é? De correr, andar sempre, aquilo era muito bom. Depois o meu português realmente evoluiu muito, eu aprendi a falar, não é? Falar português de telecomunicações e do bairro, porque em Lisboa, por exemplo, eu só trabalhei no bairro de Odivelas, ok? Porquê? Porque eu vi prédios altos, ok? Então isto, ao nível de logística, é muito fácil. Eu vou desde o último andar até baixo, isto é muito mais fácil. No Porto não tem sítios assim com prédios tão altos. E posso-te dizer que cheguei acho que foi meio-dia, olhei para uma porta e pensei, não me apetece bater nesta porta, não me apetece mesmo. E eu estava a ganhar na altura de cerca de 2 a 3 mil euros por mês, em média. Mas trabalhava de 20 anos. Sim, trabalhava de segunda a sexta, das 9 até às 23. Ok? Das 9 da manhã até às 23 da noite, de segunda a sábado, desculpa, de segunda a sábado, ok? Mas não estava feliz. Era muito boa naquilo que fazia, sabia bater qualquer porta, mas realmente não estava feliz e decidi naquele dia. Liguei à minha mãe, ainda estava naquela altura que precisava de permissão da mãe para tomar decisões de mãe. Não me apetece bater essa porta, eu posso me despedir e procurar uma outra coisa, apoias-me. Ela, filha, faz aquilo que te fizer feliz. E nesse mesmo dia vi um anúncio da Remax, liguei, candidatei-me, passando uma semana já estava a trabalhar na Remax Matosinhos. Pronto, foi assim, chegar a Portugal, mas também não percebi nada quando cheguei à Remax. A linguagem do ramo imobiliário. Tu foste, ou seja, foste para a agência imobiliária? Exatamente. Comecei como consultora imobiliária na agência que hoje me pertence a mim, a minha sócia, ou seja, a minha primeira chefe, hoje é a minha sócia e melhor amiga. Ai, que engraçado, eu não fazia ideia da Isabela. Exatamente. Ai, não fazia ideia. Olha esta história, já viste, nós não conhecemos há tanto tempo, eu não sabia destas histórias. Temos que falar, ainda não falamos no Clubhouse. Então tu começaste como consultora e Comecei como consultora. Depois foste crescendo. Comecei como consultora e sabes que o meu percurso na Polónia eu sempre olhava, quando comecei a trabalhar numa empresa eu sempre olhava para o topo e eu via o percurso que eu queria fazer. Eu quando comecei a trabalhar na Remax Matosinhos foi para mim muito claro. Eu olhei para a Remax Portugal, para a Beatriz e para o Manuel Alvarez e pensei, eu quero trabalhar com estas pessoas. Ponto. O meu caminho era por ali. Desde o dia 1 eu disse isso. Toda a gente ria-se. Na altura nunca houve nenhum consultor imobiliário que fosse trabalhar com o Manel e com a Beatriz para Lisboa. E realmente em 2008, no verão, vi um anúncio deles à procura do responsável da expansão para a Zona Norte e falei com a Isabel e o sócio dela na altura me disse se eles estariam de acordo comigo para tomar essa atitude e se da parte deles queriam que saísse da agência já, não, eles foram extremamente fantásticos, aceitaram com que eu candidatasse-me na mesma, continuando a trabalhar como consultora. Na altura já tive a minha filha aos 26 anos, depois era aos 28, e passando um mês estava eu na Beloura a iniciar a minha carreira como responsável pela expansão da marca Remax. Foi um dia ingrato. Foi um dia ingrato porque foi 3 dias depois da falência do Lehman Brothers. Foi em setembro de 2008. Então, até lá... Foi grande crise. O meu colega que me deixou o cargo disse-me assim, Joana, isto faz-se assim, tu ficas aqui sentada, o telefone toca, tu atendas e pões pessoas na fila para entrarem, porque nós temos menos franquias do que pessoas interessadas. Bem, o meu telefone nunca tocou. Nunca. Então...
Então, o que é que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, sabes? Eu enfiei-me no carro e fui a Passos de Ferreira, e fui à Roca, e fui a todas essas zonas. Ias falar com quem? Ias falar com quem? Com agências que estavam a falir? Olha, Ou... confesso-te que eu ia falar com todos. Estava a falar com todas as imobiliárias, mas basicamente por exemplo, se eu tinha que abrir uma agência em Viseu, e eu conheci Viseu e acho que falei com todos, falei com cada dono de drogaria, cada dono de café, falei com toda a gente. E depois, quando é que decidiste sair? Pá, tu foste responsável pela expansão do negócio da Remax na expansão, vender as franquias, não é? Pelas cidades fora. Não sendo uma portuguesa, tu sentiste alguma limitação de quem te ouvia? Sabes que eu acho que se calhar se a empresa fosse portuguesa de raiz ninguém me contratava, mas isso foi uma questão de riso. Como o Manel é espanhol e depois eu, claro, polaca, eu tive ainda o privilégio de trabalhar com o Manel diretamente, não é? Que é uma coisa pela qual eu estou muito grata, porque ele é um empresário extraordinário, então poder trabalhar diretamente com ele e ser ele o meu mentor é uma coisa que para mim era incrível. Então, nós de vez em quando, lembro-me que fazemos uma reunião em Vila Real e depois de vez em quando ríamos um bocadinho os dois e dizia, estás a ver? E ele, pois eu, espanhol, tu polaco, a ensinar a fazer negócios aos portugueses. Nós preferíamos rir disso do que... Foi a passagem outra vez para decidires mudar de diretora de expansão foste para onde? Foste diretamente como sócia ou voltaste Sabes que a Remax Portugal foi um objetivo, mas foi sempre um objetivo, foi uma paragem, porque eu sempre sabia, eu nunca tive um chefe, não é? Quando trabalhei por conta própria na Polónia, mesmo que cresci como diretora regional na empresa, eu nunca tive um chefe e eu pensei, se eu quero ser uma empresária de sucesso, eu tive muitos problemas a ser empresária aos 22 anos e fiz muitas asneiras, não sabia gerir pessoas de tudo, um dia despedi toda a gente da minha empresa. Sério? Sério. E na altura o meu negócio tinha 600 clientes, por isso não foi fácil, porque eu sabia que eu tinha que aprender mais um bocadinho. Então, para mim, a Remax Portugal foi uma forma de eu aprender a trabalhar, a ter um chefe, ser empregada, para depois poder replicar esse modelo de negócio e criar uma situação confortável para os meus funcionários, não é bem funcionários, porque os meus consultores não são funcionários, são colaboradores, mas independentemente disso, eu tenho neste momento uma equipa de 14 ou 15 membros de staff e embora eu não gosto de ser chamada chefe, mas eu achei que eu tinha que aprender a ser a líder e eu não nasci com essa capacidade, por isso essa questão de estar na Remax Portugal, aliás, eu tinha um objetivo sempre, que gostaria de ter uma agência. E além disso, eu tinha um objetivo também, todos os anos tem uma convenção em Las Vegas, muito glamourosa, e os melhores diretores de expansão do mundo receberam um prémio nesta convenção. Todos os meus colegas anteriores receberam um prémio. Agora, ninguém trabalhou em 2008, 2009 e 2010. Mas eu em 2010 ganhei o prémio como a segunda melhor do mundo. Em Portugal, numa crise tão profunda. Então isto para mim foi mesmo o auge da minha carreira, mais alto não podia ter chegado, fiquei extremamente contente e sei que a nossa vida por norma de diretores de expansão é 3, 4 anos, porque nos trabalhamos muito e queimamos muita energia, de facto, e então eu estava a sentir que de facto eu estava a decrescer, e essa oportunidade, eu estava a sentir que era o momento certo para abrir um negócio, pensei agora vou-me reformar, vou abrir a minha própria agência, isto vai ser fácil, tal e qual como quando mudei para Portugal. Tal e qual quando mudei para Portugal pensei, isto vai ser muito fácil, e depois quando foi abrir a minha agência pensei, isto também vai ser muito fácil, foi tudo menos fácil, mas acho que correu tudo como deveria ter corrido, porque se calhar se tivesse aberto e as coisas tivessem corrido bem desde o início, eu não teria aprendido nada, porque nós aprendemos bastante a falhar e a bater com a cabeça na parede, e com sucesso não aprendemos mesmo muito. Joana, deixa-me te fazer uma pergunta. Tu vieste para um país, passaste dificuldades, já contaste a história, foste bater a todas as portas, não sabias bem falar português, mas desenrascavas, decoravas. O que é que tu trazes dessa história quando, por exemplo, quando começou a pandemia no ano passado,
em que nós sabemos que muitos consultores imobiliários que ainda não tinham um negócio consolidado, não é? Porque cada um tem o seu ritmo, uns demoram muito tempo, outros menos, a construir, depende do seu círculo de influências. Com certeza que houve muitas pessoas que se esperaram, ou mesmo muitas pessoas que começam, e aquele arranque de começar, não é? O que é que tu tiras dessa tua história? O que é que isso te faz uma melhor líder? E como é que inspiras essas pessoas? Eu vou dizer, essa pergunta, aliás, não devia ser feita a mim, mas sim à minha equipa que entrou há um ano atrás, porque eles contam uma história muito engraçada e eu não sabia, eu não me lembrava, mas nós temos um grupo de consultores que entrou cerca de 3 semanas antes de iniciar o confinamento. E nós temos uma tradição que no primeiro dia, no Welcome Day, sou eu que lhes conta essa minha história, de vir, de trabalhar na Tela 2, de bater portas, etc, etc. E depois, se eu consegui, e eu não sabia onde é que era Porto, Gondomar, Matosinhos, e não falava a língua, então vocês têm tudo para conseguir, verdade? Então, eu disse-lhes, passando 3 semanas, aparentemente, quando começou o confinamento, mas eu não me lembro disso, eu disse-lhes, parabéns, vocês começaram na melhor altura de sempre, porque quem se engrada, mas eu acreditei nisso, atenção, vocês vão aprender a fazer primeiro já um negócio de forma totalmente digital, verdade? Que é uma dificuldade, houve uma dificuldade muito grande, não é, de muitas pessoas a fazer esta tradição, ou seja, o vosso negócio já é digital, passa a ser digital, vocês só aprendem a fazê-lo desta forma. Segundo, vão ser muito mais objetivos com os vossos clientes, vão aprender a trabalhar em crise sem clientes, vão aprender a procurá-los por todo o lado. Vão aprender a falar por telefone e a fazer prospecção todos os dias. E depois, com essa luta, vocês vão ganhar a força. Quando o mercado abrir e estiver melhor, vocês vão ser os melhores. E eles contam-me essa história e, inclusive, a minha consultora, a Inês Flambó, ela sempre me disse, Joana, eu quando ouvi isso pensei, tu eres maluca. Mas essa consultora minha, nestes primeiros 3 meses deste ano, acho que já atingiu o primeiro patamar, o primeiro clube de prémio de Remax, ok? A sério, por isso nós temos muito orgulho neste grupo, porque este grupo que entrou, de facto, teve fruto de muita formação, não é? Eu acho que quando nos habituamos a trabalhar é difícil mudar. Se nós já entramos e a nossa realidade é esta, é mais fácil, a mudança é muito complicada, mudar os hábitos é muito difícil, não é? E tu muitas vezes fazes mentoring disso. Agora, eles já começaram com dificuldade, então é mais fácil. A partir daí, eu costumo dizer... Agora é o contrário, quando há um cliente diz, eu quero ver a casa, olha, então vou-lhe mandar o 3D, não é? Vou-lhe mandar o vídeo. Não gostava de ver pessoalmente, sem ver primeiro online, não é? Olha, outra coisa... Acho que isso trouxe uma grande bagagem em termos de comunicação e de exemplo e de inspiração, não é? Quando alguém se queixa, diz, ok, eu já passei por isto. Eu gosto muito, por acaso não falo muito nisso, eu adoro a área comercial, porque trabalhei muitos anos na área comercial e hoje lembrei-me a falar também numa live, que tive às 5 da tarde, lembrei-me que fiz time sharing. Lembrei-me agora também a falar contigo, não é? Porque tinha 16 anos e nós tínhamos que abordar pessoas na rua para levá-las para dentro de um hotel onde tinham que estar meia hora com o vendedor e aí ganhávamos uma comissão. E olha que eu tinha 17 anos, eu trabalhava 3 horas por dia, ganhava 500 euros por semana. Então eu lembro-me que o meu primeiro ordenado, que eu fui pagar um almoço de lagosta à minha mãe, depois comprei uma coisa para a casa da minha mãe, sabes, aquela coisa de querer... e hoje lembrei-me disso, há muitos anos que eu não me lembrava que tinha feito time sharing, que foi giríssimo. Festejar esses primeiros sucessos e na realidade nós não nos lembramos muitas vezes quão importantes eram esses momentos na nossa vida, não é? Porque eles marcaram depois o ritmo, como tu foste crescendo de alguma forma e nós não nos lembramos muitas vezes. E às vezes nós sabemos que somos pessoas extrovertidas, que não temos problemas em bater às portas ou falar com pessoas, mas existem efetivamente pessoas que têm outro perfil comportamental, que terão provavelmente arranjar outras estratégias para conseguir chegar ao mesmo fim. Eu agora quero passar aqui para outra área da comunicação, até porque não temos assim tanto tempo, e quem está aqui a entrar agora, a Joana Colton, ela é broker da Remax Matosinhos Pro, uma empresária polaca que veio para Portugal sem falar português e ao fim de 3 meses já estava com um negócio incrível noutra área, não a que tem agora, mas depois vêm a live para trás e vão conseguir perceber melhor a história da Joana e com certeza inspirar-se quando acharem que estão a ter desafios e problemas
inspirem-se na força da Joana e vão ver que não há barreiras, quer dizer, se não há barreira para vencer num país onde não se fala a língua, imaginem, em tudo o resto, não é? Pode ser relativizado, cada um no seu mapa. Joana, vamos falar agora de outra coisa. E quando tu começaste a ser chamada para falar em público, para falar para grandes palestras, porque é uma coisa que tu fazes agora, não é? É algo que tu fazes, é chamada com regularidade, não é? Para falares para grandes audiências. Então, conta, como é que tu te preparas? Como é que tu te sentiste a primeira vez? Como é que te sentes agora? Que conselhos é que tu podes dar? Eu deveria devolver esta pergunta a ti, não é? Porque tu és a especialista, mas realmente... Joana, tenho aqui uma surpresa para ti. Tenho aqui uma surpresa para ti, espera. Então. Congela aí o que tu vais dizer, vamos ver se eu consigo ver. Pá, encontrei um vídeo teu giríssimo. Do início, de quando estávamos a fazer o coaching. Eu procurei, não encontrei nenhum no palco. Eu lembro-me de ter visto um no palco, não sei se foi em Las Vegas, onde é que foi. Eu lembro-me de tu num palco, mas eu não encontrei. Mas encontrei aqui um de tu a mostrares a tua agência. Deixa lá ver se eu consigo fazer aqui o share. Deixa-me lá ver. Achei tão engraçado. Vamos lá ver aqui, Joana. É só um bocadinho. Hello, Remax Romania. My name is Joanna Colton, and I am a broker owner of 2 offices located in Portugal, Porto area, Remax Pro and Remax Matosinhos. This year, I'm going to join you for your convention, but before that, I would like for you to join me for a quick visit inside my office. This is actually our business lounge. So this is a place where we do not receive our clients. This is a place designed only for our team. And as you see, we only have 3 people working. Now, I'm just kidding. We have 90 agents working. They are just all at this moment in the visits or probably closing deals with their clients or doing listings. So this place is not accessible for our clients because here, apart from working, we also do relax. So this is the part of the lounge. This is my favorite place where actually sometimes we can take a good nap and sleep a little bit if we are very stressed. During my session, I'm going to join you. During the convention, I will share with you my passion for Remax. I am 13 years with the company. Opa, eu achei o máximo. Gosto do meu cabelo mais agora. Bem, eu já te vi com cabelos imensos e completamente diferentes, não é? Mas achei Tu sabes que o meu cabelo agora é só para agradar o António. Pois, eu já sei. Eu comentei com ele, assim, olha este vídeo que eu encontrei aqui da Joana, com o cabelo tão giro, tão diferente, já te vi com o cabelo de formas tão diferentes, não é? Que compreendo que tenha a ver contigo. Mas conta-me lá, como é que tu te preparas? Agora vou gravar um vídeo, não é? Agora vou falar para uma multidão. Sabes, primeiro, lógico que aqui houve um momento em que, quando eu fui eu antes, quando era jovem, era presidente de turma ou presidente de conselho de escolas, ou seja, enquanto pequena eu falava em grandes palcos, eu representava a escola em grandes palcos. E a minha mãe deu-me sempre um conselho: tu estás a olhar para um público que é escuro, olha sempre para a tua frente e sempre direita e peito para frente e aquela postura forte. Então, eu até fui bastante boa nisso, mas depois, quando cheguei a Portugal, as pessoas aqui gesticulam muito. Nós na Polónia não gesticulamos, mas não me perguntes porquê. Eu apanhei o hábito de fazer isso de uma forma horrível. E não dei conta. Aliás, foram vocês que na realidade que me mostraram, porque eu antes, na Polónia, os nossos mãos são imóveis quando nós falamos. É absoluto, e aqui fazia-me tanta confusão. Lembro-me quando o meu primeiro marido andava a conduzir e depois ainda por cima mostrava tudo a toda a gente, tirava a mão do volante e eu tive que fazer assim. Pensei, Deus que nos salve. Por isso, a primeira questão foi de facto perceber que eu não estava preparada para falar para grandes plateias e que aquele jeito que eu achava que tinha em criança, eu não o tinha. E como eu senti que não dominava a língua, e depois como eu senti que também não necessariamente, eu tenho uma noção que as pessoas vibram com a minha energia ou de uma forma muito positiva ou de uma forma menos positiva. Então, eu achei que era importante perceber
como é que eu posso aqui gerir melhor essa energia que eu entrego, que eu dou no palco, para que ela seja mais bem recebida, para que a mensagem que eu tento transmitir seja mais bem recebida. E nessa altura, obviamente, cheguei a António e a Ana e pedi para passar algum tempo convosco, para que vocês me pudessem ensinar a estar no palco. E lembro-me perfeitamente da história que eu mais gosto, é aquela quando o António, é aquela quando eu tinha o cabelo curto, que já vou contar acho que já contei 1000 vezes, mas lembro-me que tu estavas sentada, não é, ao fundo da sala, e o António estava assim ao meu lado, eu tinha cabelo curtíssimo, loiro, e eu assim, Ana, não dá para fazer nada com isso, é que assim ninguém vai gostar dela. Não dá para pôr aqui nada disso, eu tinha cabelo rapadíssimo. Tinha acabado de cortar tudo. Uma peruca, não é? Eu lembro-me tão bem. Mas isso tinha a ver, deixa-me enquadrar, isso tinha a ver com o teu objetivo da palestra e o teu objetivo de percepção, não é? Sim, logicamente. Mas eu lembro-me tão bem que eu estava lá atrás e eu assim, ai, benza-me Deus. eu confesso que... Eu estava ao longe, lembras-te? Eu estava ao longe porque tinha que estar a ouvir. Lembro. Eu só queria ouvir, estava focada na voz, em palavras, não é? E ele estava à frente focado na linguagem não verbal. Eu lembro perfeitamente disso e tu assim a olhar para ele. Foi o likability factor, não é? Ela assim, com esse cabelo assim, transmite ainda mais energia da autoconfiança em excesso, que de facto assusta logo as pessoas e não é tão consensual. E aquilo tem a ver que com a gestão das primeiras impressões. É um trabalho que se faz na gestão de primeiras impressões e é o que tu querias trabalhar, sim. Sim, vocês foram uma ajuda tremenda. Eu muitas vezes agora, quando vejo alguns vídeos meus de palco, penso, porque que eu me esqueci de tudo que a Ana e o António me ensinaram. Mas, ao mesmo tempo, eu tornei-me um animal de palco, não é? Mas tu estás sempre, aliás, é uma constante, e quanto mais faz, mais se gosta, e quanto mais faz, mais se contribui, quanto mais faz... Confesso-te que houve momentos em que o que foi bom é que antes de ir aos palcos, eu, como falei convosco, vocês ensinaram-me que eu vou receber energia e depois o que é que eu vou fazer com essa energia, não é? Então, de facto, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse essa informação antes, eu poderia aqui patinar de alguma forma, levar essa energia comigo, não saberia gerir esse processo. E lembro-me perfeitamente que acabei de dar uma palestra em Viena e estava a sentir quase a desmaiar, porque tinha tanta energia na minha cabeça. E lembro-me daqueles exercícios, mas sabes que eu levei isso também ao nível pessoal, atenção. Levei isso para o tribunal comigo, em alguns casos da minha vida, ok? Lembro-me de estar no Tribunal da Maia, na casa do banho, e fazer os exercícios de super-homem, ok? E respirar. Isso ajudou-me imenso. Ou seja, são lições de comunicação que vocês me deram, que permitem-me, e quero repetir estar convosco outra vez, brevemente, porque já sinto que poderia progredir mais, ou que retrocedi, mas que de facto isto são daquelas lições que ficam. E aquilo que vocês me ensinaram de canalizar a energia, de ser apenas um canal, de não alimentar o ego. Óbvio que no início houve momentos em que o meu ego aumentou, mas é porque também estava frustrada e precisava desta pequena massagem. Mas nunca me vou esquecer, sabes, de 2 palestras que dei em Grécia. Foi 2 dias depois de me ter separado. Ninguém sabia que eu me tinha separado do meu segundo marido. Estava na Grécia e basicamente também os gregos também nem sabiam se eu estava casada ou não. Mas no avião aconteceu-me uma coisa giríssima, e isto só para acabar rápido. Eu lembro-me que quando entrei no avião passou por mim uma mulher magnífica e eu infelizmente tento não julgar, mas eu infelizmente julguei e pensei, ela era magra, linda, tinha aqueles saltos altos, pensei que vaca a viajar com esses saltos lindos. Infelizmente tive esse horrível julgamento e é raro eu tê-lo. E sabes que, como íamos para a Grécia, o avião passa por cima da Ilha de Rodos, que é, eu passei lá um mês quando estava grávida, porque eu estive doente quando estava grávida e precisava de estar noutro clima e estive lá um mês e tal.
Então, a olhar para a ilha, e nunca tinha voltado à Grécia depois, então a olhar para a ilha de Rhodes, vieram-me todos aqueles sentimentos, quando eu estava mãe, eu comecei a chorar tanto, estava sentada no primeiro banco no avião, não tinha ninguém ao meu lado, e de repente, sabes, de trás chega um lenço, sabes, Oh, meu Deus. assim não me vi. Eu limpo, eu não conseguia, eu não queria que ninguém soubesse, eu não sabia se havia alguém atrás de mim, mas eu não conseguia parar de chorar, aquilo foi muito forte, foi a casa do banho, eu compus-me, e quando volto, vejo que a mulher que me passou o lenço é essa mulher que eu julguei desta forma, e virei-me e disse-lhe, sabes que eu fico arrepiada a falar nisso, porque depois ficamos amigos, e foi uma lição de vida. Ela viajava com o marido e tinham acabado de fazer um tratamento de quimioterapia em Berlim, ok? Um casal extraordinário, investidores imobiliários também. Então, quando eu cheguei à Grécia, isto para mim foi uma experiência extremamente transformadora, sabes, essa viagem. E lembro-me que quando cheguei ao palco na Grécia, a minha palestra mudou completamente daquilo que ia ser. Eu contei essa história, eu agora fico arrepiada só por me lembrar deles, porque eu pensava que eu vinha com um problema, e depois quando olhei para ele com leucemia gravíssima, ok, eles contaram todo o processo, tudo, que agora não vão poder ser pais durante anos, etc. O que são os meus problemas? São nada. E ficámos no aeroporto ainda a conversar mais 45 minutos e mantemos contacto até hoje. Por isso, de vez em quando, eu acho que não é só o storytelling, mas de estarmos abertos para sermos um canal, precisamente, e sabermos receber essas informações e canalizá-las de forma certa. Olha, Joana, eu acho que sem dúvida estou muito convicta que tu tens um papel muito grande a dar no ramo imobiliário, não só, e agora vou dizer ao teu país, não é? Porque Portugal é o teu país neste momento, em conjunto com a Polónia, mas é o teu país, tu passaste 20 anos na Polónia e 20 anos em Portugal, portanto é o teu país. Quase. É? E tens muito a dar pelo mundo, tens muito a dar aos empreendedores, às pessoas que trabalham contigo, às famílias das pessoas que trabalham contigo, porque na realidade um líder impacta não só a sua equipa, mas impacta muito a família da sua equipa, porque a maneira como eles vão para casa é fruto se vão inspirados e vão levantar a família, ou se vão irritados e infelizes, vão afetar a família. Então nós como líderes, eu costumo dizer e brincar com os líderes que nós não lideramos 50 ou 100 pessoas, nós lideramos isso vezes o número das famílias deles em casa. É uma responsabilidade grande. É uma grande responsabilidade ser líder, não só da nossa liderança pessoal. Eu lembro-me de uma vez, tu disseste uma frase que me marcou imenso e que é uma frase que às vezes eu questiono alguns líderes, mesmo que se eu falar, olha, eu só tenho um funcionário, ou que tu uma vez disseste-me assim, eu quando tinha a minha filha que escolhi um infantário ou um colégio, eu escolhi o melhor possível porque era a minha filha, não é? A minha empresa é o meu filho, não vem qualquer pessoa para cá. Pois. Não vem qualquer pessoa pôr a mão no meu filho. Então, quem vem trabalhar para aqui tem que ser alguém que está nos valores, que tem os mesmos valores que eu tenho, ou o mesmo alinhamento que nós temos, porque são os nossos filhos, é a nossa empresa, não é? O nosso sonho, é o nosso bebê. Sem dúvida. Sabes que eu sinto tanta pena pelas pessoas que muitas vezes são empresários de sucesso, mas não gostam de estar nas suas próprias empresas. E o facto de eu ter tido esse grande privilégio de poder criar a minha empresa à base dos valores, que também é fruto de muitos coaches, não é? Não só vocês, mas outros coaches que trabalham comigo, porque eu não inventei isso sozinha, não é? Eu fui sempre buscar este conhecimento, mas ter empresa que de facto está apoiada nesses pilares muito fortes que são os valores, faz com que eu entre, ultimamente infelizmente não tenho entrado tantas vezes como queria, mas que eu entre lá e sinto-me bem, sinto-me em casa, e isso é um privilégio, uma coisa muito grande. Olha, é uma delícia estar contigo, tu sabes que é, sempre, não é? Sempre. Obrigada. Sempre. Manda um abraço meu à Isabel, muito especial. Então, tu sabes que eu adoro o teu espaço, adoro o trabalho que tu fizeste para que as tuas pessoas se sintam bem, se sintam num ambiente cool, num ambiente descontraído, que tem a sua copa maravilhosa, o seu escritório, que se sintam bem no lugar, o lounge maravilhoso lá fora, não é?
Então, tiro-te o chapéu por esse trabalho, continua sempre a inspirar-te a ti, acima de tudo, não é? Porque tu és o oxigênio para poderes dar aos outros, tens que ter para ti também. É por isso que eu preciso de Anas Sacavém na minha vida também. E de António, e um grande abraço ao António, que eu estou com muitas saudades de vocês, estar convosco pessoalmente. Já não vai faltar muito, não vai faltar muito, se Deus quiser. E vamos nos ver na quarta-feira no nosso Clubhouse, quem nos está aqui a ouvir, mulheres e empresárias, sempre às 12 horas ao meio-dia de Portugal e às 9 do Brasil. Juntem-se ao clube, procurem-nos no Clubhouse, sigam a Joana Colton e a Ana Sacavém, acionem lá a campainha. Quem é da área do imobiliário, siga aí a Joana, porque ela também está nas salas também do ramo imobiliário, e sigam as mulheres e empresárias, juntem-se a nós numa conversa interessante na próxima quarta-feira ao meio-dia. Joana, um grande abraço e um abraço a todas os que nos estão a ouvir. Vamos sair aqui de live. Um abraço, muito boa noite. Obrigada.